Sobre isso, muita gente realmente sofre com as ites, né? Obrigada, realmente é um prazer vir esclarecer tantas dúvidas, são tão pertinentes atualmente, né? Então vamos lá, né? O outono chegou e nos próximos meses a gente vai realmente acompanhar um aumento nos casos da rinite e da sinusite devido ao clima frio e seco. Como que esses fatores, né, do clima influenciam na nossa mucosa nasal? Pois é, influenciam muito. Tanto o clima seco quanto o clima frio desencadeiam um reflexo no nosso nariz que faz ele inchar por dentro, tem um edema lá dentro. E aí dá aquela sensação de nariz mais entupido, uma dificuldade maior de respirar. Além disso, aí já no inverno, quando o tempo está muito seco mesmo, cai a umidade do ar, aí realmente essa baixa umidade dificulta a gente a fazer a limpeza interna do nariz, né? E aí com isso começa a acumular ácaro, começa a acumular secreção e facilita ter infecção. E a gente percebe, né, começa a dar mais casquinha dentro do nariz, a gente começa a ter essa dificuldade para limpar. Então, nessa época, né, a gente fica mais vulnerável a contrair algumas dessas ites, e acho que a dupla mais famosa aí é a rinite e a sinusite, que a gente já falou, né, um pouquinho nessa sua primeira parte. Embora elas sejam parecidas, é importante ficar atento aos sintomas e buscar um tratamento mais adequado para cada uma, né? Então, quais são as principais diferenças entre elas? Então, quando a gente fala de rinite, a gente está falando mais do adoecimento do nariz. E quando a gente fala de sinusite, a gente está falando mais do adoecimento dos seios da face. É claro que o nariz e os seios da face, eles se comunicam. Então, é comum começar com um quadro de rinite e depois evoluir para sinusite, ou os dois ao mesmo tempo. Mas assim, para a gente falar uma coisa mais didática, né? A questão da rinite, ela dá mais sintoma de nariz entupido, uma coriza, que é aquela secreção bem clarinha, coceira, não só do nariz, mas no olho também, lacrimejamento do olho. Pode dar uma coceirinha também na garganta ou no ouvido. Já a sinusite já é um quadro mais infeccioso. Então a gente tem febre, aquela dor de cabeça, peso na face muito importante, uma tosse com muito catarro. E o catarro da sinusite, ele é um catarro grosso, verde, amarelo, bem mais espesso do que o da rinite. Então, doutora Kênia, as ites, elas podem se manifestar tanto de forma alérgica, que é a mais comum, né? Ou até mesmo de forma infecciosa. Explica então também um pouco sobre essas duas formas diferentes de manifestação. Exatamente. Os quadros infecciosos, eles são mais importantes, mais comuns, na verdade, né? E aí, nesse quadro, a gente tem a parte viral, que são os vírus, e as bacterianas. Nesse quadro, eles podem tanto dar rinite quanto sinusite. Já as alérgicas é uma questão genética, né? A pessoa nasce com aquela predisposição a reagir a certos elementos que normalmente não fariam nenhum mal para a pessoa. Então, a parte infecciosa, que são as virais e as bacterianas, elas são mais agudas. É aquele quadro que de um dia para o outro você começou a passar mal. Lembrando que a viral normalmente é um quadro autolimitado. Dura 5, 10 dias no máximo. Então é aquele famoso resfriado que todo mundo já teve, né? Fica um diazinho mal, no outro dia vai trabalhar normal. As bacterianas já são quadros mais arrastados, mais de 10 dias, com febre, aquele quadro mais intenso mesmo. Já a parte alérgica são quadros recorrentes. A pessoa tem hoje, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, e quando vê já tem 5 anos que ela tem aqueles quadros que vão e voltam, vão e voltam. E existe também a sinusite crônica. O que caracteriza nesse caso? Isso. A sinusite crônica, ela já é um pouco diferente e a principal diferença é o tempo. Os sintomas da sinusite crônica, elas têm que durar mais de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Nesse quadro, mais importante do que a bactéria que está causando, seria os fatores causadores, que normalmente tem relação com fatores anatômicos. Então, tem alguma coisa no nariz ou no seio da face daquela pessoa que não deixa drenar a secreção. Então, pode ser um desvio de septo, que não deixa a secreção drenar no nariz, e pode ser o ósseo do seio da face, aquele buraquinho que comunica o seio da face com o nariz, que nasceu menor do que o normal. E aí vai acumulando secreção e facilitando a infeccionar e uma infecção crônica. E a faringite também entra, né, nesse time. Qual que é a diferença dela para essas duas que a gente já falou nessas últimas perguntas?
tanto a rinite quanto a sinusite podem dar uma leve dor de garganta ou só aquela irritação de garganta, mas é como se fosse um sintoma assim, coadjuvante. Quando a dor de garganta é o sintoma protagonista, é o principal, a gente fala mais em relação de faringite mesmo, que seria o acometimento só da garganta. A faringite, ela tem uma peculiaridade que seria quando ela é causada pelo Streptococcus, que é uma bactéria específica, né? E se a gente não tratar no tempo certo, ela pode ir para o coração e dar aquela famosa febre reumática. Então, deixar uma sequela para o resto da vida. Doutora Kênia, o nosso bate-papo está só começando, a gente vai para um breve intervalinho e na volta a gente continua falando sobre as ites, né, que são um problema que realmente atingem muita gente, ainda mais nessa época do ano. Então, se você tem alguma dúvida, manda pelo nosso WhatsApp no número 32999397416. A gente está aqui esperando a sua mensagem. Volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 10 minutos. E no programa de hoje nós estamos falando sobre as doenças respiratórias e alérgicas que aumentam com a chegada do outono. Mari, quero saber, você sofre aí com esse time aí das ites ou passa despercebido? Roberta, graças a Deus eu sofro muito pouco com esses problemas. Eu sou dessas que se tenho, geralmente é porque eu tive uma gripe, aí ataca, né, dá né, ataca sinusite, isso, ataca a sinusite, mas é raríssimo, assim, graças a Deus, mas eu conheço muita gente que sofre, e justamente por isso a gente está conversando desse assunto aqui hoje. Nós estamos entrando nessa época do ano que é mais propensa a essas doenças se desenvolverem, então a gente convidou a doutora Kênia Chaves, que é otorrinolaringologista, para conversar com a gente sobre esse tema, esclarecer algumas dúvidas, esclarecer as diferenças entre algumas dessas doenças, né? E no último bloco a gente encerrou falando da faringite. E aí eu queria aproveitar e perguntar, qual que é a diferença da faringite, da laringite e da amidalite, já que são todas na garganta e às vezes o pessoal pode confundir, né? Exatamente. Todas essas doenças que você falou dá o sintoma de dor de garganta, né? Então, por isso que a gente tem tanta dúvida. A amidalite é a infecção das amígdalas. Quando você abre a boca, você vê aquelas duas bolinhas do lado, é aquilo ali. A faringite é a infecção daquela parte de trás da garganta que você vê lá no final, a gente chama de parede posterior. As duas dão dor de garganta, febre, dificuldade de engolir. Já a laringite é a infecção das cordas vocais. Então, ela tem um sintoma predominante de rouquidão. É aquela pessoa que vai perdendo a voz ao longo de uma gripe, de um resfriado. E algumas pessoas, elas têm mais tendência, né, de desenvolver essas ites do que outras. Quais são, então, aí as características que podem afetar, tanto características de ambiente mesmo, quanto físicas? Pois são vários fatores que podem predispor uma pessoa a ter essas infecções e alergias. O fator alérgico, ele é genético. Então, assim, se você tem na sua família pai, mãe com rinite, rinite, bronquite ou dermatite, alergia na pele, você vai ter mais facilidade de ter essas alergias. Agora, já em relação às infecções, tem as pessoas que trabalham em ambiente fechado ou que ficam muito tempo em ambiente fechado, então vai facilitar, né? Pessoas que trabalham com muita poeira, por exemplo, bibliotecário, pessoas que trabalham com processo, realmente é comum. Mas a gente também tem que pensar nos fatores anatômicos. Quem tem desvio de septo, a carne esponjosa, ou isso que eu falei do canalzinho que liga o seio da face com o nariz ter nascido menor do que o normal, vai ter a facilidade para ter essas infecções. E é claro que outros fatores de saúde também, as pessoas imunossuprimidas, né? Que são os diabéticos mal controlados, os pacientes que têm HIV, os pacientes que usam imunossupressor ou que estão em tratamento oncológico. Você mencionou aí uma outra ite que é a bronquite, né? E a bronquite, por exemplo, eu tenho casos na família, meu irmão sofre muito com a bronquite. O que caracteriza essa ite especificamente? Exatamente. A bronquite já é uma inflamação pulmonar, né? Que a gente fala de via aérea inferior. Então, a bronquite, ela já vai dar sintoma de falta de ar, aquele chiadinho no peito, que é muito característico, né? Parece um gatinho em casa na hora que respira, e tosse. E esse também, assim como a rinite alérgica, ele é um sintoma recorrente. Tem uma crise hoje, uma crise depois, uma crise dali a um ano. Só que como é um sintoma pulmonar, ele é mais agudo. Então, normalmente, leva a pessoa ou para o pronto-socorro ou para procurar ajuda médica mais rápida. Meu irmão sofre com a bronquite, ele vive fazendo nebulização. Já, como ele tem constantemente, né? A gente já conhece os truques, assim, né? O que tem que fazer. E é isso mesmo. Às vezes, quando eu vou dormir com ele, né? E ele tá com uma bronquite, eu não durmo, porque ele fica tossindo, fica com chiado. Então, eu já conheço esses sinais por causa do meu irmão, mas eu
fugir dessa daí também. E além do outono, a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, então tem aquela grande questão, é rinite ou é Covid? Inclusive eu peguei Covid numa dessas, a pessoa achou que era rinite e estava com Covid. Então é uma dúvida que muita gente tem tido, né, ao longo dessa pandemia. Existe aí alguns sinais para a gente identificar a diferença, né, entre os sintomas das ites com sintomas de alguém que está com Covid? Então, Roberta, na verdade, o único jeito da gente ter essa certeza é com o teste de Covid. Então, na dúvida, se você tem qualquer sintoma, a gente orienta que faça o teste mesmo. Tem alguns sintomas que são mais característicos de rinite e outros que são mais característicos de Covid, mas nada é garantido. Vou falar esses sintomas para vocês, mas deixo aqui o alerta que qualquer sintoma você deve sim fazer o teste de Covid, tá? Então, na rinite é mais comum espirro, coriza e muita coceira, né? No nariz, no olho, no ouvido. E já na Covid já é mais comum dor no corpo, febre, mal-estar e uma tosse mais importante, não uma tossezinha seca. E na sinusite, já ia esquecendo, a gente tem o nariz mais congestionado, com mais catarro, né? E muitas pessoas que sofrem, né, com essas ites, elas têm o hábito de automedicar, né? Às vezes elas sofrem com recorrência, às vezes já até sabem quais são os remédios que o médico vai passar. Em outros casos, às vezes não, às vezes tomam porque alguém indicou, né? Quais que são os riscos da automedicação nesses casos? São muitos os riscos. Então, vamos pensar assim, igual eu falei da faringite. Se você precisa usar um antibiótico e você não usa ele, você pode ficar com uma sequela, por exemplo, da febre reumática, né? Um problema cardíaco que é para a vida inteira. Ou, se não, no caso da sinusite, por exemplo, você pode fazer com que essa sinusite complique indo para o olho ou até para o cérebro, meningite, né, gente? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que se medica demais, ela não precisava de um remédio, por exemplo, de um antibiótico, e aí ela seleciona as bactérias existentes. Então, fica uma infecção cada vez mais difícil de tratar. Outra coisa, a pessoa que não é médico, não é da área de saúde, ela não vai conhecer os efeitos adversos dos remédios. E às vezes, então, ela passa a ter um outro sintoma que ela acha que é da doença, mas na verdade está relacionado à medicação. E ela também não conhece as contraindicações. Então, ela pode provocar um desequilíbrio de uma doença que ela já tinha. Uma crise hipertensiva, piora do diabetes, por causa desse tipo de medicação. E uma medicação muito comum, inclusive tenho amigos quase que viciados, são aqueles para desentupir o nariz, né? E quais são os riscos, então, desse uso contínuo desse tipo de remédio, né? Quais que podem ser, então, aí as consequências? Exatamente, esse vício é muito comum, né? Então, assim, primeiro eu vou falar dos efeitos adversos possíveis dessa medicação, que são piores quanto maior a dose, quanto mais tempo e quanto mais gotinhas a pessoa usar. Ela tem um efeito adverso de taquicardia, aumento de pressão e até de nervosismo na pessoa. Então, isso a gente não quer, né? Outra coisa também é que quando a gente passa essa medicação é por 5 a 7 dias, a gente nunca usa mais do que isso. Quando a gente usa mais do que isso, a gente vai desenvolver uma rinite medicamentosa, que é por causa dessa medicação. E a pessoa vai sentir o nariz mais entupido do que desentupido. É estranho falar, né, que um remédio de desentupir o nariz vai deixar ele entupido, mas eu vou explicar. Na hora que você aplica essa medicação, ele vai desentupir o nariz. Mas acabou o efeito dele, vem o efeito rebote, que ele fica mais entupido do que ele estava antes. E aí, o que a pessoa faz? Coloca mais um pouquinho do remédio. E aí, quanto mais a pessoa vai usando a medicação, o nosso corpo acostuma com aquela medicação e o efeito dela dura menos. Então, a pessoa sente menos o efeito da medicação, que é desentupido, e mais o efeito rebote, que é entupido. E aí, é todo um tratamento para conseguir tirar essa medicação também. Esse ciclo vicioso, né? E é muito comum, conheço várias pessoas que passam por isso e às vezes não estão nem percebendo, né? Realmente estão usando ali, já estão tão acostumados, carregam na bolsa e quando vê, já está ali, né? Usando vidros e vidros e vidros e não está entendendo por quê, né? Comprando 3 de uma vez, né? Então, realmente, é um alerta pro pessoal, porque parece besteira, mas como você disse, além desse problema, desse vício, né? Causa outros problemas de saúde, então, realmente, vamos ficar atentos, né? Cardíacos, que são graves, né? Pois é. E a gente está recebendo algumas perguntas do pessoal de casa. E a primeira pergunta é da Michele. Ela quer saber o seguinte. O filhinho dela teve bronquiolite e o mais velho tinha bronquite e asma. Aí ela quer saber qual que é a diferença da bronquiolite para bronquite.
Ah, sim. A bronquite, então, é uma doença alérgica, né, gente? A pessoa tem aquele gene que facilita ele a ter essas reações quando exposto principalmente a ácaro, né? Poeira doméstica. Já a bronquiolite, ela já é uma doença infecciosa. É um vírus que causa isso nas crianças e é mais comum das crianças pequenas. Então, não necessariamente o mais novo teve bronquiolite, ele vai ter bronquite para frente. E a gente continuou recebendo a pergunta do pessoal de casa e dessa vez a pergunta veio lá de Tiradentes, da Joana, que é a seguinte: qual a idade aconselhável para fazer exames para constatar que a criança já tem algum tipo dessas ites, dessas doenças, né? Quais exames, então, podem ajudar aos pais, né, a terem ideia de que o filho está passando por isso? Não existe uma idade específica, mas sempre que a criança começa a desenvolver os sintomas, ela deve ser levada ao médico. Em geral, os exames que a gente faz são a videoendoscopia nasal, que é uma filmagem do nariz para ver se ela tem adenoide grande, carne esponjosa, desvio de septo. Às vezes uma tomografia para ver se ela tem sinusite e também os testes alérgicos, né, gente? Que a gente tem os testes no sangue e os testes que a gente chama de prick test, que é aqui no antebraço. E o João de Muriaé quer saber se o uso contínuo, né, o uso a longo prazo de antihistamínicos pode causar, para tratar a rinite, pode causar outros problemas de saúde. Pode, mas o perfil de segurança dos antihistamínicos, em geral, ele é melhor. Ele pode dar sintoma de sonolência, uma lentidão de pensamento, às vezes engordar um pouquinho, mas não sintomas graves como, por exemplo, o descongestionante nasal. E esse tema tá bombando, o pessoal de casa tá participando do jeito que a gente gosta, né? Porque é isso, chegou o outono, chegou a vez das ites e muita gente sofre, até porque é uma grande variedade, né? Então, agora chegou a vez daqui de Juiz de Fora, a Kelly, que fez a seguinte pergunta: o que fazer de melhor para a rinite não atacar muito? Talvez indo um pouco pelo lado que você falou das questões do ambiente que a pessoa se encontra, né? Uhum. Então, primeiro de tudo, gente, a gente está numa fase ótima de começar o tratamento, que é um pouquinho antes do inverno. Essa é a melhor fase para a gente começar o tratamento preventivo, né? Para evitar que as crises de rinite aconteçam. Mas, então, vamos pensar no que a gente pode mudar no ambiente para melhorar isso aí. A causa mais comum da rinite alérgica são os ácaros, que é a poeira doméstica. Para evitar o contato com isso, a gente não consegue evitar 100%, mas para diminuir o contato, ficar em ambiente sempre bem arejado, ter o mínimo de tapete, carpete, cortina, bichinho de pelúcia, que são coisas que acumulam bastante ácaro. Outra coisa muito legal também são aquelas capas protetoras específicas para alérgico, para colchão e para travesseiro, que são coisas que a gente tem um contato prolongado, umas 8 horas por dia, e que vai acumular ácaro, não tem jeito. E a gente também fala para evitar os fatores que eles não são alérgicos, mas eles são irritantes. Por exemplo, evitar que alguém fume do seu lado e evitar produtos de cheiro forte, tanto de higiene pessoal quanto de limpeza de casa. Existe algum hábito alimentar que possa ajudar também nesse sentido? Talvez beber mais água, algo do tipo, ou são só esses ambientais? A ingestão adequada de água é imprescindível para a gente conseguir produzir as secreções e drenar as secreções do nariz e dos seios da face. Existe uma relação de quem tem alergia ao leite de vaca ou intolerância à lactose com sinusites e rinites de repetição. Então, principalmente crianças pequenas que desenvolvem esses quadros repetidos, a gente pede para investigar e, se for positivo, retirar esses alimentos da dieta. Então, temos mais pergunta do pessoal de casa. Ó. Agora é a Nayara, de São José da Lapa, e ela pergunta o seguinte: aqui em casa estou com 3 pessoas com os mesmos sintomas: dor de garganta, febre, dor de cabeça, dor no corpo, e aí ela quer saber a pergunta: é rinite ou é Covid? Pois é, né? Aí que mora o perigo. Na dúvida, a gente faz o isolamento e vai procurar o médico. Sem a gente ter o exame, a gente não consegue dar garantia. E para evitar de passar isso aí para frente, que a gente não sabe o que é, faça o isolamento, né? No caso dela, ela está com 3 pessoas em casa com os mesmos sintomas, então já é um alerta aí, né? Exatamente. Que é uma coisa infecciosa e não só uma alergia. É isso, vale reforçar. Tá na dúvida, vá fazer o teste, né? Máscara, álcool em gel, tentar evitar esse contato maior com quem mora com a pessoa, porque no meu caso foi isso, a gente achou que era rinite e era Covid. E mais uma última aí pergunta do pessoal de casa, de Pouso Alegre, da Dani. Meu filho teve broncoespasmo, não deu no exame nem asma e nem bronquite.
Como evitar isso? E aí, explicar então também um pouco o que seria esse broncoespasmo para o pessoal de casa. Broncoespasmo, na verdade, é o mecanismo que gera a asma ou a bronquite, né? É a contração dos brônquios que vai gerar a tosse, a falta de ar e aquele chiadinho no peito. A causa mais comum realmente é a alergia, então a gente tem que procurar qual que foi o agente causador. Não sei o caso dessa paciente, né? Mas ela deve fazer essa investigação. Mas também existe a possibilidade de ter sido uma exposição a um agente irritante e que ela nunca mais vai ter exposição a esse agente irritante. E aí não tem nada a se preocupar, né? Só evitar exposição a esses agentes. A gente está recebendo bastante pergunta, vamos ver se a gente consegue responder todas ainda dentro do tempo da nossa entrevista. Mas a próxima é da sua xará, a Kênia, de Ribeirão das Neves, que quer saber se o hábito de lavar a narina com soro fisiológico faz mal e qual que é a frequência adequada, por exemplo, para uma criança de 2 anos. Não, lavar o nariz com soro fisiológico é extremamente indicado. É uma medida simples, muito barata e que a gente consegue evitar tanto os quadros alérgicos quanto os quadros infecciosos. Então, não é cultural, a gente ainda não sabe disso. Mas lavar o nariz devia ser igual escovar dente, 2, 3 vezes por dia, tá? A frequência, normalmente eu oriento os meus pacientes para quem não está sentindo nada, tá tudo bem? 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Você já tem uma rinite, uma alergia? 3 vezes por dia é ideal. Já está com muito catarro, muita secreção, lave quantas vezes precisar. Não tem um máximo, não tem uma dose máxima, não. Pode lavar à vontade. Outro dia eu estava até navegando aí pela internet e apareceu para mim como se fosse isso que tem aqui no nosso cenário, de colocar assim, e aí a água sai, deve dar uma sensação boa mesmo de limpeza. E é realmente uma coisa que a gente não tem o hábito, né? Então fica aí também, né, pra gente refletir e talvez incluir isso na nossa rotina, porque como você disse, vai fazer bem. E tem uma pergunta de Barbacena, da Karina, que ela gostaria de saber se uma criança diagnosticada com asma pode não ter crise por 2 anos seguidos, ou seja, sem nenhum uso de medicamento para asma. Seria asma mesmo? Isso pode acontecer mesmo ela sendo diagnosticada com asma? Ele fez o teste de alergia e deu alto, mas como ter certeza que é asma? Pode acontecer. O mais comum é que a pessoa tenha uma crise vez ou outra, que seja apenas uma vez no ano. Mas pode acontecer dela estar mais em casa, e em casa tá tudo muito bem protegido, muito bem preparado para aquela pessoa, e aí quando ela viaja 2, 3 anos depois, ela tem uma outra crise. Podem ser sim uma crise a cada 5 anos na vida. O diagnóstico, a gente tem esses exames que foram feitos, que é o teste alérgico. No caso da asma, a gente também tem um outro que chama espirometria, mas o diagnóstico, mais do que exame, depende da história clínica, né? Que é o médico que vai ver, de acordo com a história do paciente, se é asma mesmo ou não. E também a gente tem a asma e a rinite, que é intermitente, tem uma vez hoje, outra daqui a 5 anos. Essa a gente só trata nas crises mesmo. Agora, as persistentes, que são aquelas que tem todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes na semana, já merecem um tratamento preventivo. Doutora Kênia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada ao pessoal de casa pela participação com as perguntas. A gente viu que realmente é um tema que o pessoal quer saber. É uma coisa que realmente atinge muita gente, o pessoal sofre com as ites, né? Então é muito bom a gente entender um pouco mais sobre isso, entender a diferença delas, né? Saber os sinais de alerta para talvez ser algo um pouco mais grave. Então muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E no próximo